Primeiramente, queria dar boa noite a todos, a você que está em casa assistindo, ao pessoal que está aqui participando. Sou muito grato a Deus pelo privilégio de poder estar participando de um evento como esse, porque na realidade, algumas pessoas acham que esse assunto do final dos tempos é uma coisa difícil, ou que é uma coisa que poucas pessoas dotadas de muito conhecimento e revelação sabem, mas a Bíblia chama essas coisas de princípios elementares da doutrina de Cristo. A Bíblia nos ensina que é o desejo de Deus que nós não estejamos sem conhecimento acerca desses assuntos, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele fala que o desejo de Deus, ele fala, vocês não podem ficar ignorantes a esse assunto. Inspirado pelo Espírito, ele fala, vocês não podem ficar sem conhecimento acerca desses assuntos. E eu considero, irmãos, esse assunto de fato, como eu sou do time da professora Késia, né? Esse assunto, eu brinco com as pessoas que se furar aqui, não vai sair sangue, vai sair escatologia, vai sair o assunto do fim dos tempos, porque de fato, irmãos, quando eu olho para o plano profético de Deus, o final dos tempos, a gente perde um pouco essa coisa que as pessoas têm de entender a Bíblia errado, porque o final dos tempos, ele diz respeito de Gênesis a Apocalipse, ele revela o plano profético de Deus para o homem. Eu entendo que quando eu olho para essas verdades, eu consigo ver o caráter e a revelação do amor de Deus pela humanidade. Como eu gosto de dizer, quando você aprende sobre esses assuntos, você aprende a sintonizar a batida do seu coração na batida do coração de Deus. Algumas pessoas olham para a instrução de Jesus quando ele diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas pensam que é vir para a igreja para fazer alguma coisa. Eu quero te falar, você que está aí na sua casa, o plano e propósito de Deus não foi dar Jesus para você ser um crente, para você estar na igreja e estar vivendo aquilo que você está vivendo aqui hoje. Eu quero te falar ainda mais, nada que você possa viver aqui nessa terra representa um pouco da... Perdão, um pouco não, vou mudar isso. Representa metade da totalidade do que Deus projetou para você. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque Deus projetou um plano completo. Algumas pessoas falam, porque o reino de Deus é espiritual, e eu quero te informar uma coisa, o reino de Deus não é só espiritual, ele é físico e ele é eterno. O propósito e o plano de Deus é esse. Nós hoje estamos vivendo uma parte parcial do projeto de Deus. O projeto de Deus, ele vai se cumprir quando o meu rei voltar e nós encontrarmos com ele nos ares, quando nós voltarmos para a terra para reinar sobre a terra, onde ele vai estabelecer um plano físico sobre a terra e todas as profecias vão se completar, vão se cumprir. Isso é final dos tempos. Esse é entendimento. E infelizmente, muitas pessoas não fazem noção, não tem a mínima noção dessas verdades que nós estamos tratando. Então eu louvo a Deus por fazer parte disso, eu louvo a Deus pela liderança dessa igreja, pela liderança dos jovens, por estarmos fazendo um evento como esse. Eu creio, se você tiver com o seu coração conectado, isso pode transformar e mudar completamente a sua história. E por que eu estou colocando e informando essas coisas? Porque de fato não tem como eu chegar aqui, não tem como nós chegarmos aqui e simplesmente falarmos só do tribunal e jogar uma coisa assim sem pé, sem cabeça. Por isso a professora Késia teve todo um cuidado, uma instrução do Espírito de preparar, organizar, chegar no tribunal. Da mesma forma agora eu estou encaixando algumas coisas, porque eu não quero que você assista simplesmente essa aula ou esse vídeo e você fique com a impressão de que é uma coisa só, mas é todo um plano de Deus, todo um projeto de Deus se encaixando, que vem desde o Gênesis, desde o início de tudo e vai até o final dos tempos, amém? Nós percebemos Deus desenvolvendo esse projeto e ele acontecendo quando nós olhamos como Deus nos ama. Olha que coisa maravilhosa que a professora Késia acabou de dizer aqui para nós, acabou de ensinar aqui para a gente não precisa ter medo desse julgamento, a gente não precisa ficar desesperado, porque é um julgamento para galardão, porque Cristo cumpriu muito bem o trabalho dele. Não fique preocupado, não fique achando que você vai ter que responder por algo que Cristo já pagou o preço por você na cruz do Calvário, amém? Então não precisamos ter esse tipo de medo, muito pelo contrário, nós olhamos para todas as escrituras e nós percebemos justamente um Deus que ama a sua criação o tempo inteiro, buscando uma forma de ajustar todas as coisas e o projeto que ele idealizou vai se concretizar, amém? Agora, eu acho muito lindo quando você olha para esses detalhes, para essas entrelinhas, e a gente vai falar especificamente do trono branco, fica tranquilo, acompanha comigo.
mas eu olho, por exemplo, algumas pessoas podem ler a Bíblia e passar no livro de Números, né, aquele texto lá de Números capítulo 2, se você nunca leu, você talvez nem lembre desse texto, mas é um texto onde Deus dá instruções do tabernáculo, vai estar no deserto, tantas pessoas vão ficar para cá, tantas pessoas para lá, ele faz a divisão das tribos, e se você passar desapercebido pelo texto, você acha que Deus está simplesmente dando uma instrução técnica, não, aquela tribo para cá, essa para cá, essa para cá, aquelas para colar. Só que quando você vê o texto e você faz a conta, você percebe que de cima, pela numeração das pessoas que estavam ali, Deus do céu, do seu trono, estava vendo uma cruz. Era como se ele olhasse para o povo no deserto, que não podia se relacionar com ele plenamente, Deus não podia habitar dentro do homem, e ele devia pensar, está chegando um dia, eu já estou contemplando um dia, em que o meu filho vai pagar o preço, e todas as coisas vão se cumprir. Amém? Mas houve muita coisa que aconteceu nesse processo, e por isso nós percebemos, chegando agora, nesse tempo que nós estamos, o período da graça, onde você pode crer com o seu coração, confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, e você é salvo, você tem uma garantia de que você vai encontrar com o Senhor nos ares, que você vai ser arrebatado. Porém, queridos, existem pessoas que vão rejeitar essa salvação, amém? Se você parar para analisar, não é só simplesmente uma questão de, deixa eu pedir uma forcinha aqui, obrigado, não é só uma questão de você achar que simplesmente Deus vai escolher algumas pessoas e vai jogar essas pessoas no inferno para queimar por toda a eternidade, e eu não quero simplesmente assustar você chegando aqui falando esse tipo de coisa, mas eu quero apenas te mostrar que existe uma escolha, e essa é a nossa responsabilidade de pregar a palavra para o mundo. Por quê? A professora Kézia falou sobre o tribunal de Cristo, e aqueles que são salvos, aqueles que creem em Jesus, vão para esse tribunal, que não é, como ela falou, para salvação, mas para receber um galardão, uma premiação para toda a eternidade. Algumas pessoas ficam tentando colocar, não, porque se estiver andando direitinho, vai ser salvo, vai ser arrebatado, mas isso não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer, tem a ver com o que Cristo fez por nós, amém? Agora, quando uma pessoa ela não entra nesse acesso que é dado de graça, aí sim ela vai passar para um outro lado, e as pessoas que não forem salvas, em todo o plano profético, que vai de Gênesis até Apocalipse, essas pessoas vão ter um julgamento. E como a proposta... um minuto. Você já percebeu que eu falo rápido e falo bastante, então às vezes isso acontece. Como justamente nós temos aqui uma proposta, e eu vou tratar aqui do trono branco, então eu vou trazer para você um contexto, e eu vou trazer isso meio que na dinâmica aqui que veio no meu coração, que é um trocando ideias, para você, depois você anota e você lê. Eu sei, você sabe que você é um amante das Escrituras, você ama a Bíblia, você ama a palavra. Aqui em 20 minutos eu não vou conseguir dar um seminário teológico para você sobre o tribunal o julgamento do trono branco, mas você pode anotar os textos e depois ler com calma, ok? Lá em Apocalipse, no capítulo 20, nós temos um contexto onde, para você ser contextualizado, eu vou te explicar. Apocalipse capítulo 20, nós temos o início ali da tribulação, já aconteceu, a igreja foi arrebatada, nós temos o caminhar da tribulação. Eu sei que talvez você já tenha escutado eu falar isso, mas eu vou te dar uma dica para você ler o livro de Apocalipse, tá legal? É o seguinte, tem muita gente que tem medo do livro do Apocalipse, e aí fica, meu Deus, o Apocalipse é um filme de terror. A minha dica é o seguinte, quando você entende o que a professora Kézia falou, que a igreja é arrebatada, e você enxerga a tribulação no Apocalipse, aí já fica mais fácil. Você lê o Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 5, que mostra até a visão do céu, depois você pula para o capítulo 19, olha que coisa linda, você não vai ter mais problema com o Apocalipse, porque você vai ler a parte que diz respeito a você. Mas se você ainda não entregou a vida para Jesus, aí você faz o contrário, você lê do capítulo 6 até o capítulo 18, que narra a tribulação, e aí você vai ter um bom incentivo para você se converter, amém? Hashtag fica a dica. Mas o que acontece no livro de Apocalipse é que nós temos a tribulação, do capítulo 6 até o capítulo 18. No capítulo 19 mostra a volta de Jesus em glória, onde ele vai vencer a batalha do Armagedon, anticristo, seus capetinhas e seus companheiros, e depois nós temos o Apocalipse capítulo 20, Jesus já venceu a batalha do Armagedon, e agora ele vai realizar algumas coisas, vai haver a ressurreição daqueles que morreram na tribulação, os santos do Antigo Testamento, fecha parênteses, passa rápido para você não arrumar pergunta problemática, não dá tempo de eu responder, mas a gente tem a continuação da história, e a Bíblia vai dizer que Jesus vai reinar sobre a terra por 1000 anos,
Isso está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, tá certo? Acompanha aqui a linha de raciocínio. No versículo 5, o texto vai dizer que o restante dos mortos não reviveram ou não foram ressuscitados até que se completassem os 1000 anos do governo de Cristo. E aí o texto diz assim, ó, essa é a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. E o que você precisa entender é o seguinte, o plano de Deus foi criar um homem com espírito, alma e corpo. Só que a gente acha que Deus, de repente, ele é bipolar e, de repente, ele mudou de ideia. Porque, no final das contas, agora a gente morre, não tem corpo, vai para o céu, fica em espírito, está tudo certo. Não, não é assim. A Bíblia tem um projeto e o homem, no final da história, vai ser espírito, alma e corpo. Seja salvo ou seja não salvo. Eu vou te dar alguma base bíblica só para você não ficar achando que isso é coisa da minha cabeça, mas, por exemplo, a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos em vários momentos. Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, é um santo do Antigo Testamento, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra, então revestido o meu corpo, em minha carne, em minha pele, verei a Deus. Ele está falando da ressurreição dos mortos. Daniel, capítulo 12, versículo 11 em diante, o anjo fala para Daniel, Daniel, você vai morrer, você vai dormir, você vai descansar, mas vai chegar um dia que você vai se levantar. Ou seja, Daniel iria ser ressuscitado. Nós temos, por exemplo, o texto de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, onde o Senhor Jesus fala que vai chegar um dia que vão ouvir a voz do Filho do Homem e todos vão ressuscitar. Seja para a ressurreição da vida ou seja para a ressurreição da condenação, todos vão ressuscitar, os que fizeram bem e os que fizeram mal. Daniel capítulo 12, versículo 1 ao 2 também fala que nos últimos dias, aqueles que estão no pó da terra vão ressuscitar, uns para vergonha e horror eterno, outros para a salvação, para uma ressurreição da vida. Paulo fala, para você ter mais uma referência, ficar bem tranquilo aí, lá em Atos, capítulo 24, versículo 15, quando ele está se defendendo de algumas acusações e de uma maneira inteligente, eu creio com uma inspiração do Espírito, ele fala, olha só, se referindo aos fariseus que estavam acusando os saduceus, fala assim, olha só, o que eu estou fazendo aqui não é nada demais, eu só estou crendo que vai haver ressurreição de justos e injustos. Então existe uma crença na Bíblia que todos irão ressuscitar um dia, no último dia. Você vai lembrar, se você costuma estudar as escrituras, que em João no capítulo 11, quando Jesus vai lá para ressuscitar Lázaro, que havia morrido, nós vemos que quando a irmã de Lázaro, Marta, ela chega, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão ele não teria morrido. E aí Jesus fala para ela, teu irmão há de ressurgir. Qual é a resposta dela? Senhor, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. O que ela estava dizendo? Eu sei que tem um dia que todo mundo vai ressuscitar. Ou seja, isso é uma crença normal da Bíblia. Isso é um princípio elementar da doutrina de Cristo. E aí eu volto a dizer, é triste porque muita gente não conhece, porque não estuda, porque não é ensinado. Mas glória a Deus por um projeto como esse, amém? Agora, nós vemos em todos esses textos um contexto mostrando que vai haver uma ressurreição. E a resposta de Jesus para Maria é a melhor, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ei, meu irmão, eu quero dizer, se você está em Cristo, não tem vírus certo, não tem tribulação, não tem nada que possa vir contra a sua vida. Lembrando que você não vai ficar na tribulação não, né? Tribulação que tem aqui na terra agora, tá bom? Cenas de outros capítulos, em outros dias, em outro episódio, tá certo? Mas Jesus é a ressurreição, ele fala, aqueles que creem em mim vão ressuscitar para a vida e não para a condenação. E aí nós entramos nesse contexto aí de Apocalipse 20, onde tem a ressurreição que eu estava citando, e lá no versículo 4 e 5 que eu acabei de citar, nós temos ali o versículo 5 que vai dizer para nós, essa é a primeira ressurreição. Então, com isso, o que nós podemos perceber? A Bíblia está dizendo que tem uma série de ressurreições, mas nesse momento, a Bíblia está dizendo, aqui se fecha a ressurreição para a vida. Essa é a ressurreição para a vida. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Você pode beber sua água aí enquanto eu bebo a minha. Aleluia. Então, como eu estava dizendo, essa é a ressurreição para a vida, se fecha a ressurreição para a vida, e isso aqui é importante demais, porque quando você continua lendo o texto, lá na frente vai falar do julgamento do trono branco, e aí o crente fica se colocando no julgamento do trono branco, para quê? Para ter medo, meu irmão. Aqueles que estão no perfeito amor lançam fora todo medo. Você tem uma garantia, eu declaro uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus, você vai avançar, você vai crescer, você vai andar no seu chamado, e naquele dia você vai receber um galardão completo, amém? Aleluia. Então,
Nós vemos ali o julgamento do trono branco, então é nesse contexto. E aí, a partir do versículo 11, o texto vai dizer que vai reunir todos os mortos. E para você também não me acusar de que eu não li a Bíblia, eu vou ler esse texto aqui para a gente comentar e encerrar, amém? Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, se não me falha a memória. É isso aí. A partir do 11 vai dizer assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, ou o Hades, o lugar dos mortos, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então o texto lá no versículo 5 diz: aqui fecha a primeira ressurreição. Os crentes já foram ressuscitados, aqueles que foram mortos na tribulação foram ressuscitados, aqueles que eram os santos do Antigo Testamento, Jó, Daniel, toda aquela galera, Moisés, já foram ressuscitados. Então aqui, quem são ressuscitados? Os ímpios, porque quando uma pessoa morre, se ela é salva, ela vai para o céu, mas um dia ela vai ser ressuscitada, ela vai receber o corpo de volta. E se a pessoa não é salva, ela desce para o Hades, para o lugar dos mortos, e um dia ela vai ser ressuscitada. Quando? No julgamento do trono branco. Por isso que Jesus, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, ele diz assim, ó: não tema aqueles que podem fazer mal ao corpo de vocês, temam aquele que pode fazer perecer no inferno. Inferno ali do grego é Geena, lago de fogo. Ele fala no Geena, no lago de fogo, tanto a alma quanto o corpo, porque essas pessoas vão ser ressuscitadas, vão receber um corpo que não morre e vão ser jogadas no lago de fogo, porque o homem é um ser eterno que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e seja com o Senhor, ou seja no lago de fogo, ele vai viver por toda a eternidade, com espírito, alma e corpo. Caramba, Bruno, então as pessoas vão ser ressuscitadas, vão receber um corpo, vão ser jogadas no lago de fogo para sofrer eternamente. Meu Deus, Deus é mau. Não, Deus não é mau, Ele é justo. E Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário, para que não dependesse das nossas atitudes definir se a gente ia para o céu, ou viver a eternidade com Ele, né? Não vou nem abrir outro parênteses aqui, quem estuda entende, fica aí o mensagem subliminar, brincadeira. Mas o fato é, se você vai passar a eternidade com Deus, ou se você vai ser jogado no lago de fogo, depende de uma única decisão, se você creu em Jesus ou não. Quando o Senhor Jesus, ele disse, ó, é necessário que eu vá, mas vai ser enviado outro, o Espírito Santo. Ele vai dizer, ele vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Isso está lá em João capítulo 16, a partir do versículo 7 você pode ler ali, e ele vai dizer, do pecado, por quê? Porque não crê em mim. Ei, meu irmão, se você quiser na força do seu braço, você não consegue, você não vai ser arrebatado, salvo nem nada, mas se você for na força do Senhor, crendo em Jesus, você é salvo, você tem uma garantia que você vai para um tribunal, como a professora Kézia falou, que ainda por cima, o que você fez não foi na força do teu braço. Deus te deu um chamado, te deu dons, ferramentas, talentos, graça, favor, poder, unção, para você cumprir esse chamado, chegar naquele grande dia e poder receber um prêmio completo. Agora, as pessoas que não tiverem acesso, porque elas não creram, não receberam o nome de Jesus, elas vão ser jogadas no lago de fogo, e a responsabilidade de que essas pessoas não caiam nesse lugar, no lago de fogo, não sejam julgadas no julgamento do trono branco, é minha e é sua. E a partir de hoje, você não vai ficar como aqueles crentes, né, que eu vi certa vez Marco Honório Júnior ministrando, reverendo, e guardei muito no meu coração, aqueles crentes que acham que vai chegar naquele dia, no dia do julgamento do Senhor, e vai dizer assim, e vai ser uma coisa tipo assim, novembro de 1970, deu língua para sua mãe, culpado. Não, meu irmão, você não vai ser culpado, porque os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário, você foi livre deles e você vai ser julgado. Mas Bruno, o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 fala que eu vou ser julgado segundo o bem ou mal, mas mal ali é do grego, se você olhar o Strong, talvez tenha cacos ou fôneras, que dá a ideia do que é eticamente errado, do que é vil, do pecado, mas se você olhar o dicionário Vine, ele vai ter um registro mostrando que escritos mais originais, mais fidedignos em pesquisas de manuscrito, foi
da palavra faulos, que é uma obra sem valor, sem sentido, que vai ser queimada pelo fogo. Por isso que nós devemos cumprir o nosso chamado com entendimento, com o propósito correto, com a motivação correta no seu coração. Eu vou te falar uma coisa, e que lindo, né? A professora Kézia honrando o irmão Jorge que veio aqui colocar água. Sabe de uma coisa? Se nós chegarmos aqui e pregarmos uma palavra com motivo de aparecer, de mostrar que sabe mais, que conhece os versículos, sabe qual é o nosso galardão? Zero, vai ser queimado. Enquanto o irmão que chegou aqui para botar água, ele fez de coração, ele vai receber um galardão completo, porque o Senhor não está avaliando quem faz mal ou quem faz mais aos olhos humanos, mas o Senhor vê o coração, Ele não vê o que está do lado de fora. Então que essa palavra possa cair no seu coração, e que você possa ter o seu chamado, o seu propósito acelerado, com confiança, entendendo que naquele dia estaremos diante do Senhor para se alegrar e receber um galardão completo. Seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus. Amém?